Para falar sobre essa cultura empreendedora nas universidades, recebemos aqui ao vivo no estúdio Marcelo Marques Araújo, professor da FACED UF e consultor de branding, marketing e comunicação. Seja bem-vindo ao nosso informativo, Marcelo. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado. Um grande prazer retornar aqui. Para a gente também receber você aqui. A gente acabou de ver essa reportagem, é um grande exemplo dessa cultura empreendedora nas universidades, né, Marcelo? Sem dúvida alguma. O CIAEM, como uma grande incubadora, aliás, o CIAEM tem se tornado uma referência no Brasil todo, né, em várias outras universidades, exatamente porque uma organização como o CIAEM existe não apenas para incentivar o empreendedorismo, mas ela também existe para fomentar e consolidar, ou seja, apoiar mentes inovadoras, apoiar ideias, apoiar iniciativas que possam ser relevantes naquilo que a universidade tem de melhor, que é criar coisas, criar ideias, criar projetos, criar ações, quais sejam em produtos ou em processos, como bem foi dito. É claro que estamos num país com várias complexidades, né? Por exemplo, apenas um dado. A China, em 2022, patenteou, registrou mais de 70 mil novas patentes. O Brasil como um todo, né? Só no primeiro semestre do ano passado, me parece, a última vez que eu olhei o dado, não tínhamos chegado a 4.500 novas patentes. Muito pouco, né? Isso sem contar o que acontece no Japão, nos Estados Unidos, que aí você tem iniciativas que apontam e muito para essa exuberância na construção de ideias, para essa potencialidade dentro da universidade, na geração de ideias relevantes e que realmente transformem a sociedade, né? E nós vivemos num país, o Poder 360 recentemente lançou um dado interessante. A cada 10 universitários no Brasil, Larissa, 6 querem empreender. Tem um grande interesse por empreender, mas talvez não tenham interesse em empreender grande. Por quê? A mesma pesquisa indicou que não querem ter mais do que 15 funcionários, né, 15 colaboradores. Então você tem um mindset, que é uma mentalidade de inovação dentro da universidade, que precisa ser potencializado por organizações como o CIAEM, como os gestores ou os grupos de pesquisa que atuam na área de inovação. Todas as faculdades, os institutos da universidade possuem pesquisadores que atuam também com esse braço de inovação, pois as pesquisas científicas por si só já conduzem a projetos de inovação, bem como as ações de extensão, que recentemente também pudemos notar a preocupação da Pró-Reitoria de Extensão com a inovação, com a gestão de projetos, em especial no campo, né? Para ajudar as pessoas, para ajudar os trabalhadores a criar, fomentar, apoiando-os no que diz respeito à penetração desses projetos na sociedade. É bom lembrar, Larissa, também que a gente vive num país que uma das principais qualidades do empreendedor é a resiliência, né? É alguém que realmente vai lutar muito por algum tempo, que vai enfrentar muitos desafios, muitos deles burocráticos, né? Esse novo ministério, ele vem a calhar, né? Que foi o que nós vimos na reportagem, porque ele definitivamente pode ajudar o empreendedor a conseguir, por exemplo, construir o seu negócio com um CNPJ. Afinal de contas, só o ano passado, outro dado interessante, só em 2022 foram 4 milhões de novos CNPJs. É claro que aí a gente tem que parar um pouco a nossa reflexão aqui, até com base no que vimos ali, no que notamos, porque estamos falando de uma organização extremamente séria e relevante, que tem atuado muito bem dentro da universidade, mas se formos pensar, por exemplo, no apoio a esses projetos e aos demais que também gostariam de participar dos editais, gostariam de ter essa possibilidade de serem tutoriados pela equipe do CIAEM, nós estamos pensando, por exemplo, num país em que ou se empreende por
necessidade ou se empreende por desejo. E no caso do aluno, do estudante, do graduando da universidade, seja a UFA ou seja qualquer um outro, eu lançaria um outro dado aí, Larissa, que é o empreender por sobrevivência. Por incrível que pareça, quando eu comecei as aulas de empreendedorismo há uns 10 anos, né, isso em um curso de jornalismo, você deve ter estudado, talvez não tenha frequentado aulas de empreendedorismo, porque essa é uma mudança nova no rol das disciplinas. Né? No começo, em outra universidade, um pouco distante de Uberlândia, as pessoas nem queriam que essa disciplina fosse ministrada, porque confundiam um pouco essa coisa do empreender com as questões relacionadas à mercantilização da educação, que é um outro assunto, é uma confusão que não cabe a gente levantar aqui esse debate. Mas lá naquele momento, por volta de 2010, 2012, eu perguntava para os alunos se eles estavam preparados para, em pouco tempo, não terem a carteira de trabalho assinada. Cada 50 alunos, talvez 5 teriam uma carteira de trabalho assinada, aquele documento mesmo azul que muitos tivemos lá no começo da nossa trajetória. E alguns, inclusive, ficavam revoltados. Mas como assim não teremos a nossa carteira de trabalho assinada? Porque muitos dos pais dos alunos da universidade têm essa composição daquilo que pensam a respeito do ethos da universidade. Poxa, vai estudar numa Universidade Federal de Uberlândia, então vai ser empregado com a carteira de trabalho. Não. Atualmente, nós estamos lidando com outra dimensão de mercado. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, a Osborne, que é uma pesquisa sobre o que vai ser do mercado de trabalho dos Estados Unidos nos próximos 30 anos, a tendência é que 60% das carreiras do imposto de renda americano não existam mais nos próximos 10 anos. Né? E essa é a realidade, e ainda bem que dentro da nossa universidade nós temos a possibilidade de contar com um centro de incubação de projetos, uma aceleradora que dinamiza e muito a repercussão, a visibilidade de novas ideias aqui geradas e que possam definitivamente transformar realidades sociais, ainda que estejamos tão aquém de outros grandes centros, como é o caso, por exemplo, das universidades chinesas que patenteiam, que geram marcas, que geram dados assim de forma algorítmica. E falando em novidades, nós também temos novidade aqui na TV Universitária. Um papo cabeça é uma conversa profunda e reflexiva sobre um assunto de grande importância. É uma ótima oportunidade para expandir nossos horizontes e novos horizontes também e aprender com diferentes perspectivas. A TV Universitária apresenta o programa Papo Cabeça com Núbia Carvalho, que vai ao ar todas as terças às 8 da noite aqui na TV e com transmissão no YouTube e com reprise nas quintas na Rádio Universitária também às 8 da noite. Fica a dica aí. O uso de telas seria um remédio tarja preta para as crianças também? Porque assim, tem pai que está dando celular com o bebê, né? Eu não sei se você viu um meme de uma criança que estava no chão, deitada, só passando a tela, só que não tinha nada na mão dela. Ele estava chorando como se tivesse uma tela na mão dela. Hoje tem sido uma dúvida muito frequente. Inclusive já existe o termo, né? Não sei se você já ouviu falar do termo nomofobia, que é quem tem sintomas de abstinência quando fica sem a tela. Né? É a dependência de tela, né? A nomofobia. Não perca a estreia hoje, hein? E voltando ao nosso assunto de empreendedorismo, como colocar essas ideias na prática na sala de aula, Marcelo? Muito bem, Larissa. Em primeiro lugar, nós precisamos notar a capacidade, a competência, a habilidade dos alunos de perceber problemas, né? Sejam nas áreas específicas ou sejam em áreas de interface, de diálogo. Por exemplo, na área de comunicação, jornalismo, que é a área que eu atuo, né? Eles percebem problemas e buscam, a partir da construção de negócios ou novos negócios, novas soluções, novas perspectivas, novos processos, através de metodologias, e aí essas metodologias partem da metodologia ativa até a metodologia de inovação. Daí a gente utiliza várias metodologias, como a Matriz Canvas,
matriz SWOT, matriz BCG, matriz XWO, que é a matriz Experimentation Works, que é uma nova matriz que nós temos atualmente e eu tenho atuado muito fortemente com esta nova matriz. Então eles aplicam isso na solução de problemas específicos. A partir disso eles levantam dados, fazem uma boa pesquisa de diagnóstico e chegam a ponto de conduzir um mínimo value product, que é você aplicar aquilo de alguma forma para determinados grupos por meio das apresentações para uma banca bastante seletiva que analisa e julga isso. Então, eu já tive grupos nesses últimos anos que conseguiram viabilizar agências de comunicação, projetos na área de tecnologia, porque aqui... Vão para o mercado mesmo, né? Sim, a ideia é essa. E é uma discussão que não é puramente mercadológica. Nós não estamos aqui aplicando praticamente aquilo que eles veem apenas e tão somente... Só teoria, né? Isso. Eles partem do aspecto teórico, de uma discussão sobre a importância das humanidades, sobre os sentidos que emergem, por exemplo, das questões relacionadas ao social, às desigualdades, e de que forma eles podem potencializar isso. Por quê? Esses projetos, esses novos negócios, essas novas ideias, elas têm um braço que se relaciona à questão social, que eles precisam dar conta. Afinal de contas, nós estamos numa universidade pública, gratuita, de qualidade. E daí eu fico muito feliz, sabe, quando recebo o retorno dos alunos dizendo, olha, aquele ecossistema que você criou na disciplina, ele repercutiu numa organização, eu estou com o meu CNPJ, estamos indo muito bem, ou estou atuando fora do país, numa organização que é um braço daquilo que eu pensei naquele projeto. Então, fico realmente feliz em ver isso espelhando, essas ideias sendo duplicadas e elas produzindo relevância a partir da teoria, com um embasamento, com a fundamentação muito bem feita, porque afinal de contas, se tem algo que nós primamos aqui é pela qualidade e excelência, né, Larissa? Exatamente. Então, fico contente em, inclusive, poder debater um assunto como esse. Você já percebeu que São eu falo muito. São tantas informações, né? Muito falo bom. muito, então são muitos os dados, muitas as coisas, mas em uma outra oportunidade, quem sabe Com podemos, certeza, inclusive vai no aspecto voltar. da tecnologia, né? Veja, o CAEM tem atuado muito na questão tecnológica. Inteligência né? artificial, né? Exato, fundamental. Isso, e a universidade precisa lidar com esses novos paradigmas, porque, afinal de contas, os estudantes, eles estão afoitos por, de alguma forma, conhecer um pouco mais e com as habilidades que têm, com os recursos que têm, com a disrupção, né, nesse momento, conseguem aplicar de forma relevante. Muito obrigada pela sua participação. São muitas informações. Então, deixa uma consideração final, uma mensagem rápida para a gente, para encerrar esse tema que é tão importante. Sim, eu gostaria de dizer para os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, né, e de outras universidades que se aproximem do campo da inovação, né? Pensem de forma inovadora e consigam, por meio daquilo que fazem, transformar realidades. Gente, é para isso que nós existimos, é por isso que estamos aqui, né? E para aqueles que estão em casa agora nos ouvindo e são pequenos empreendedores, microempreendedores, têm uma loja, um açougue, então, continue, tá? Seja resiliente, se mantenha firme em seu negócio. Há meses que são mais difíceis que outros, e nós estamos passando por uma situação econômica ainda duvidosa em relação a muitas situações. Mas lembre-se da frase do Murilo Mendes, né? Os limites para os nossos sonhos somos nós mesmos. Persistam. Isso mesmo. Muito obrigada.